uma explosão de vida, uma revolução no solo. É a compostagem. Tema de 2 videoaulas que preparamos para vocês. Suzane e João Pedro, nosso técnico de campo do IBS, foram a campo, foram até as instalações da EFA realizar essa prática. Suzane, mostra para a gente como é que foi essa atividade. Olá, Sidney. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui gostaria de registrar o nosso agradecimento à EFA de Correntina por nos apoiar nesse momento para realizar a produção desse material para vocês. Eu vou soltar agora um vídeo e após a exibição dele a gente conversa um pouco mais sobre o que é compostagem. Oi, gente. Nossa orientação agora é sobre a produção de um dos adubos orgânicos mais completos que existem. E o melhor, eu tenho certeza que grande parte dos materiais necessários para produzir esse adubo, muitos de vocês já encontram disponível aí nas propriedades. Que adubo é esse, João? Composto orgânico. Composto orgânico. E para produzir o composto orgânico, o que é que os agricultores aí precisam ter em casa para poder fazer? Restos de vegetais, esterco de gado, esterco de galinha, esterco de porco, ou seja, no geral, tudo que o sobra que tem na casa de vocês. O composto orgânico, ele já vem sendo utilizado por muitos agricultores, mas eu tenho certeza que pode ser trabalhado muito mais ainda. O composto orgânico, de modo geral, ele ainda é muito pouco utilizado pelos agricultores. Eu tenho certeza que a gente pode melhorar muito ainda a agricultura, né, se a gente passar a utilizar mais, se a gente utilizar melhor parte dos insumos que a gente já tem disponível na propriedade. A gente sabe que muitas vezes esses insumos que o João falou anteriormente, como restos de vegetais, o resto das palhadas, o resto de culturas, até o excesso ali muitas vezes dos roçados, de capina, né? De modo geral, eles são subutilizados. Muitas vezes os agricultores não utilizam esse material nem para fazer a cobertura do solo, né? Infelizmente, em alguns casos ainda ocorre aí a prática do fogo. Então a gente está perdendo adubo, a gente está, além de enriquecer nosso solo, está descartando ali parte de um material que poderia virar adubo aí, né, para potencializar nossa produção. Sem contar também do uso dos estercos, né? Ainda é muito comum o uso do esterco sem curtir, né? Assim, além de não fazer a compostagem, muitas vezes a gente também não curte esse esterco. Então, isso acaba trazendo questões indesejáveis ali para a produção. E aí, assim, por que é importante compostar? Por que é importante pegar esses insumos que a gente tem aí, como esterco, como a cama do frango, como os restos de palhadas, e curtir? Primeiro é porque a gente vai estabilizar esse material. Esse material ele vai passar por um processo de decomposição, isso vai esquentar, né? E após esquentar, esse processo é justamente as bactérias fazendo o processo de transformação em um material, digamos que in natura, para um material mineralizado, né? Então vai chegar um momento que esse material esquenta, ele volta a cair a temperatura e aí nesse momento ele estabiliza e está pronto para a utilização. Uma outra questão importante de fazer a compostagem é porque a gente elimina, né, partes aí indesejáveis que a gente não gostaria, como por exemplo sementes aí de ervas invasoras ou de ervas daninhas, como muitos chamam aí, elimina o mato. Porque no processo de decomposição, devido à elevação de temperatura, parte dessas sementes se torna inviáveis. Então, assim, elas iniciam a germinação, mas temperatura acaba tirando o poder de germinação futura dela. Então, você leva um adubo sem propagos ali de ervas daninhas. Uma outra questão também importante é porque durante o processo de decomposição, muitas vezes a gente elimina ou, no mínimo, aí a gente reduz partes de contaminantes, como, por exemplo, resíduos de agrotóxicos, né, restos aí também de materiais que vêm no próprio esterco, como o carrapaticida, por exemplo. Então, você acaba degradando parte dessas substâncias. E aí você não leva isso para contaminar seu plantio. Além também de eliminar aí focos de doenças, né, causadas por fungos e por bactérias, justamente pela grande elevação da temperatura durante o processo de decomposição. Né? Só para a gente ter uma noção, durante o processo de decomposição, aí feito pelas bactérias, né, nesse material,
essa temperatura chega aí a 70, 80 graus, né? Então, essa temperatura ela é suficiente para eliminar aí parte de bactérias e de fungos causadores de doenças em plantas. Então, assim, a gente só tem a ganhar, né? Sem contar que quando você faz essa compostagem, vai levar já para as plantas um adubo que já está na forma mais assimilável pela planta. Ou seja, se eu coloco o esterco, a planta ela só vai absorver o nutriente que está no esterco a partir do momento que acontecer essa decomposição, né? Então, quando eu antecipo essa decomposição junto, né, com outros vegetais aí, além do esterco, outros vegetais, eu estou facilitando aí posteriormente esse nutriente para as plantas. Então, aí resumindo, o composto orgânico nada mais é do que a junção de resíduos aí, animais, como os excrementos, né, as fezes, a cama de galinha. No caso de comunidades aí também que tem frigorífico, pode estar utilizando aí vísceras de animais, os resíduos sólidos que são gerados aí durante o processo de abate dos animais. Então, isso também pode ser utilizado. E junto aí com os restos de vegetais. O nome composto ele já é muito sugestivo, então é uma série de produtos. Quanto maior a diversidade de vegetais que você utilizar, mais rico vai ser o seu composto. Só para a gente entender, cada planta quando ela desenvolve no solo, ela retira do solo um determinado tipo de nutriente. Né? Uns retiram mais um tipo de nutriente, por exemplo, alguns retiram mais fósforo, outros retiram mais potássio, outros retiram mais ferro. Então, assim, cada planta ela tem a sua demanda específica de nutriente. Então, se ela retira, tem na composição dela nos talos, nas folhas, né? Então, tem esses nutrientes. Agora, assim, para a gente entender, esses nutrientes só vai passar a ser disponibilizado novamente para outras plantas se os micro-organismos, né, fizerem essa decomposição. Sem esse processo dos micro-organismos, então, assim, esse material ele não é mineralizado, ele não é disponibilizado. Então, por isso que a compostagem é perfeita e por isso que é um dos adubos orgânicos mais ricos, justamente por esse processo, por essa ajuda aí que os micro-organismos favorecem aí para a gente estar utilizando esse adubo de volta. Então, assim, o composto, para ter uma decomposição satisfatória, uma boa decomposição, o que a gente precisa? A gente já disse que precisa de resíduos, né, aí vegetais, né, e precisa também aí de restos animais. Ou a gente pode resumir também da seguinte forma: a gente precisa de materiais que seja rico em carbono e precisa de materiais que seja rico em nitrogênio. Suzy, como assim? Uma forma bem simples da gente dizer isso os resíduos animais, né, os excrementos aí, cama de galinha, geralmente eles são os ricos em nitrogênio. Um resíduo vegetal também que é rico em nitrogênio, mas muitas vezes a gente não tem acesso, é a torta de mamona. Os demais resíduos vegetais, de modo geral, eles são mais ricos em carbono, certo? Então, nitrogênio a gente tem a parte dos estercos e carbono a gente tem os vegetais. Dentro dos vegetais, a gente vai ter materiais que eles também são mais ricos em carbono e outros que têm, digamos que um balanceamento mais proporcional, né? Quais são dos resíduos vegetais mais ricos em carbono? Todas as gramíneas. Então, assim, se a gente for colocar para decompor, todas as gramíneas elas vão demorar mais para decompor do que as outras plantas aí que são de folha larga, entenderam? Então, assim, na hora de fazer essa montagem desse composto, a gente precisa fazer esse balanço, né? A gente, hoje, já existem alguns estudos aí que indica, por exemplo, que o composto ele já seja todo misturado. Aqui na nossa prática hoje, a gente vai montar por camadas, né? Mas hoje já é recomendado, inclusive, que você não monte mais em camadas, que apenas você faça um montante ali proporcional para ver o que é que você tem de vegetal e um montante ali para você ver o que é que você tem mais ali de materiais ricos, no caso, em nitrogênio, que no caso seria o esterco. Então, assim, essa proporção tem que ser da seguinte forma. Se eu vou fazer 30 quilos aí de materiais, desses 30 quilos eu preciso ter 20 de material rico em carbono, que no caso são os vegetais, e eu preciso ter 10
de materiais ricos mais em nitrogênio, que no caso vai ser os estercos. Então, a proporção é 2/3 de materiais ricos em carbono e 1/3 de material rico em nitrogênio. Então, essa é a proporção. Aí, digamos que eu vou fazer vou montar em camadas. Então, das minhas camadas, se eu utilizar o material vegetal, digamos, de 20 centímetros, né? Então, a minha camada de esterco, que é rica em nitrogênio, ela vai ter que ter 10 centímetros. Então, 20 centímetros dá 2/3, 10 centímetros dá 1/3. A gente vai fazer aqui hoje a camada de vegetal, materiais mais ricos em carbono, na proporção aí com 10 centímetros, que são os meus 2/3, e a camada de esterco a gente vai fazer de 5 centímetros, que no caso dá 1/3. Então, a gente vai estar fazendo na proporção de 10 e 5, certo? A gente vai começar a montar agora a nossa pilha. A gente vai iniciar aqui colocando a primeira camada de material, no caso vegetal, né? Então, assim como eu falei anteriormente, é importante que dentro do material vegetal a gente também faça esse balanceamento. Se eu for fazer, Suzy, um composto só com material, com gramínea, o que são gramíneas? Os capins, a cana de açúcar, o sorgo, o milho. Então, assim, todas essas plantas, elas são consideradas como gramíneas. Então, esse material, mesmo que eu misture proporcional aí ao esterco, ela vai demorar mais de decompor. Então, quando eu for fazer um composto, é interessante que, além de plantas que são essas gramíneas, eu coloco junto com elas também materiais de folha larga, justamente para equilibrar essa quantidade de nitrogênio e carbono e facilitar o meu processo de decomposição. Então, um pouco longo a explicação, né, mas espero que vocês tenham compreendido, porque é importante demais compreender esse princípio, né? É a partir daí que a gente entende o porquê que o composto é essa explosão, né, de organismos vivos, essa explosão aí com uma quantidade enorme de nutrientes e consequentemente, benefícios para o solo. Justamente por esse processo que as bactérias desenvolvem, né? Então, assim, o solo, quanto mais vivo, quanto mais vida, né, mais fértil é. Não dá para ter fertilidade no solo se a gente tem um solo sem material orgânico, né? Porque, assim, os micro-organismos dependem desse material para poder estar ali presente. Se não tem material, a gente tem quantidade reduzida de micro-organismos. E se tem material e tem micro-organismo, maior é a quantidade de nutrientes que a gente vai ter no solo. Quando a gente vem para o processo de compostagem, a gente antecipa, a gente já leva um material pronto, um material que já de grande parte dos nutrientes já vão estar ali num formato assimilável pelas plantas. Né? Então, assim, por isso, essa importância de compostar, além das outras questões que a gente também falou aí no vídeo, né? Essa questão aí de reduzir a quantidade de algum contaminante, seja aí de fungos ou bactérias causadores de doença nas plantas, ou seja, até mesmo essa questão de resíduos, né? A gente sabe que, infelizmente, hoje na região, e aí em algumas isso é maior ainda, a gente está com um problema sério de estercos contaminados por presença de agrotóxico. Então, assim, a compostagem ela não vai eliminar na sua totalidade, mas ela vai reduzir, né? Então, inclusive, assim, o ideal é que a gente não utilizasse o esterco com resíduos de agrotóxico, né? Porque a gente não tem garantia nenhuma se aquilo ali vai prejudicar ou não o desenvolvimento da cultura que você vai adubar. Mas o que é fato é que reduz. Só o fato de compostar, você já vai reduzir essa quantidade. Mas, assim, se a gente puder evitar usar esterco sem contaminante, evita, né? Porque, assim, de repente, aquele esterco, mesmo compostado ali, passado pelo processo de decomposição pelas bactérias, talvez ele não vá matar a sua planta, ele não vai matar aquela cultura ali que você está adubando, mas ela pode atrasar significativamente no processo de desenvolvimento dessa cultura, né? A gente sabe que se você adubar, por exemplo, alguma frutífera com esterco que foi... que tem resíduo aí de herbicidas. Então, talvez essa planta ela não morra, mas ela vai ter um atraso aí
no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de produção. Então, assim, a compostagem ela é perfeita quando a gente fala de agricultura sem usos aí de adubos minerais, não dá para fazer sem a compostagem, né? Então, assim, é um adubo para a gente que quer produzir, quer aumentar a nossa produção, né? Quer ter produto de qualidade para inserir no mercado, a gente precisa primeiro de um solo com bons teores de nutrientes e com potencializar isso com o composto, né? Com o composto orgânico. Lembrando aqui, gente, a partir desse alerta que Suzane levanta, buscar o esterco sem contaminantes, nós também construímos aqui uma série de videoaulas sobre produção de leite a pasto, e naquele conteúdo tem uma série de dicas importantíssimas que ajudam aí a refletir sobre alternativas de produção menos dependentes de agrotóxico. Então, se vocês tiverem curiosidade, verifiquem ali nos nossos canais a série de videoaulas onde tratamos desse assunto. Na próxima aula, nós vamos seguir a discussão sobre compostagem. É isso, Suzane? Com certeza. Na próxima aula, a gente vai mostrar o passo a passo de como é que monta, quais são os critérios para a gente fazer um bom composto, um bom adubo, né? Então, nessa primeira videoaula, a gente o objetivo era tratar mesmo, mas da importância do que de como é que deve escolher aí os materiais a utilizar. É só para frisar que, além dos materiais vegetais, que a gente fala muito ali em restos de capina, restos de poda, restos de culturas, que são os materiais mais ricos em carbonos, e também dos estercos, os demais subprodutos da agricultura podem estar sendo utilizados, restos aí, por exemplo, da cozinha, né, como restos de comida, como cascas, aí entra casca de ovo, entra a borra do café, cascas de frutas, tudo pode estar sendo utilizado para compostar. Lembre, quanto maior a diversidade de produtos ali, de matérias-primas utilizadas, mais rico é o seu composto, é o seu adubo. A TER à distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.